Seja bem-vindo ao APBT. Hoje iremos adquirir um pouco mais de conhecimento sobre a raça, com os dos melhores criadores da mesma, o famoso Chico Lopes. Peço já de antemão desculpas por alguns erros de tradução, porém tive que traduzir seu texto do inglês para o português. Então bora lá! O verdadeiro Pitbull. Confie em mim, eu compreendo. Há tanta confusão em todo o mundo a todos os níveis. A informação que alguém encontra é geralmente a opinião de observadores, donos, criadores, traficantes, vendedores ambulantes, pessoas de secretária, historiadores que dizem as causas da forma como as entendem e o pior de todos os meios de comunicação social negativos pagos no bolso dos humanistas que odeiam o APBT real. Quando conheci a raça tive que pesquisar em livros e no computador da biblioteca local. Não havia laptops ou websites que tivessem muita informação sobre a American Pitbull Terriers. Por volta de 1997, alguns websites e fóruns tornaram-se disponíveis. Os criadores, charlatões que só visam lucrar, sem qualquer ideia do que é um verdadeiro APBT, escreviam o que achavam na internet. Tornou-se pior para o homem médio que queria apenas o melhor Pitbull. Todos tinham a sua própria versão do Pitbull. Todos sem base e pessoas perdidas. A propagação do American Bully aconteceu como fogo selvagem. Hoje os clientes interrogam-se como gastam entre 5 mil a 50 mil dólares por um animal. Comprar por moda magoou muitos criadores verdadeiros. O símbolo do que a América costumava ser é o APBT original. Coragem, honra, valentia, liberdade, código, legado, patrimônio, resistência, incansável, nunca desistindo. Estas são palavras curtas para descrever o verdadeiro Pitbull Terrier americano. Criado com honra durante mais de 100 anos de seleção dos cães mais dóceis e amorosos que também possuíam força e coragem. O APBT foi o símbolo americano durante a Grande Depressão, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Os tempos estavam a ser como um homem estava a ser como um pitbull. Honrável, cortês, mais sólido e inquebrável. O que é um pitbull real? O que é real e o que não é real? Qual o tamanho de um pitbull de verdade? Existem pitbulls XL ou XXX. Que tal pitbulls em miniatura? Os documentos de registro garantem um pitbull de verdade? Essas são perguntas que milhões de pessoas se fazem sempre que pensam ou ouvem a palavra pitbull. A confusão e a má informação, as mentiras são enormes. Fui abençoado por criar e possuir alguns dos melhores APBT do mundo. Nos primeiros anos eu ainda estava confuso. Percebi que por muitos anos a verdade inteira não estava clara para mim. Este talvez seja o capítulo ou link mais importante que escreverei. Tudo o que eu tinha aprendido era tão confuso e hoje eu quero deixar mais fácil para vocês entenderem. Vou colocar um pouco de história básica e a direção certa do Pitbull real e o resto enorme que não é real. Vamos apenas dizer que se você pesquisar cachorros Pitbull no Google, as fotos que você obterá são 99% não pitbulls reais, não APBT real. Houve inúmeros artigos escritos sobre a raça, principalmente por historiadores, então isso faz sentido para você. Vou contar um pouco sobre o meu próprio caminho nos meus dias de início na raça. Assim como a maioria de vocês, eu tinha ideias confusas sobre o que era o Pitbull. Eu tinha respeito, curiosidade e medo ao mesmo tempo. Eu sabia que o cachorro parecia incrível e muito interessante. Se eu soubesse que estava prestes a descobrir o cachorro, o verdadeiro APBT era maior, melhor do que todos imaginam. Depois de anos navegando, a verdade veio até mim. Minha jornada mundial para mais de 56 cidades e vilas ao redor do mundo, conhecendo importantes donos de cães etc. Logo a verdade veio a mim. Aprendi que a maior parte do mundo inteiro, incluindo os especialistas da raça, não entendem completamente que o American Pitbull Terrier é apenas um APBT real, como disse o Sr. Bob Steven, o cão de veludo e aço. Incrível com humanos, ótimo com crianças e incrível criação atlética. Feito por padrões específicos, medidos por resultados. Isso só é correto se atender aos padrões de quem criou para ser incrível. Aprendi que quanto mais normais, criadores de animais de estimação, donos de animais de estimação, mais expectativas erradas e práticas de criação erradas são feitas em todo o mundo. O pedigree de um cão é importante, mas mais importante ainda é a qualidade dos homens que constroem o pedigree. Que tudo vem em níveis, desde os homens por trás dos cães, aos títulos, as pessoas construindo ou destruindo a raça. Aqui está um exemplo da sociedade ignorante. Quando você Google Pitbull, você obtém interpretações de baixa qualidade, mas não um negócio real. Olhe para esta foto.
O Google tem as informações erradas. Não existem pitbulls reais apresentados aqui. Logo abaixo está um verdadeiro pitbull. Este é um verdadeiro pitbull. Amoroso com crianças e um animal muito atlético. O que é um pitbull verdadeiro? O melhor cão do mundo, se você medir lealdade, resistência, força de vontade, vontade de nunca se render, competitividade no mais alto nível. Um cão que é poderoso e doce, gentil, nobre, amando todas essas qualidades maravilhosas em um cão. Sua história em seus primórdios nos leva de volta ao século XIX. O que é o verdadeiro pitbull? Imigrantes da Inglaterra e da Irlanda trouxeram com suas famílias seus cães de briga. Eles não eram pitbulls ainda, em vez disso eram mestiços que se tornaram seus ancestrais, alguns deles chamados Alf-and-Alf. A origem do pitbull foi uma mistura entre o antigo bulldog inglês, um cão forte e poderoso com uma boca dura, e os terriers que tinham a velocidade, inteligência e um nível incrível de nunca desistir de uma tarefa, uma qualidade chamada por muitos como gainhanês. É o gainhanês que realmente diferencia as melhores famílias e os melhores cães. A importação desses cães ocorreu em diferentes épocas, e em diferentes níveis de qualidade e mistura. Foi através de um processo não escrito que os cães foram se desenvolvendo e transformando, e assim adicionando tamanho e selecionando o melhor para o melhor na maioria dos casos. Esses métodos de seleção do melhor para o melhor acontecem na criação de todas as raças de trabalho, onde o desempenho é o que importa. A qualidade de um cão é medida por resultados, não por beleza de um animal de estimação. A seleção é a chave do sucesso de qualquer raça, é também a ruína. Não ter a seleção certa podem destruir uma raça. O Real Pitbull ou APBT passou por um processo de seleção do melhor para o melhor por mais de 120 anos. Durante este processo foram diferentes homens e diferentes tipos de valores culturais que definiram esta criação. Os homens duros que amam a raça, protegem a raça usando apenas os melhores exemplares. Já os donos que eram mais comerciais e queriam apenas criar os cães e vendê-los para qualquer pessoa sempre fizeram parte da destruição de todas as raças. Eles se autodenominavam criadores. O que significa que eles têm cães fazendo sexo e se reproduzindo sem méritos reais, além de seu pedigree, cor ou qualquer outra razão que acharam adequada ou de seu agrado. Isso acontece nos tempos modernos, com os chamados bullies. Até alguns anos foram considerados uma deformação do APBT. Na verdade, eles são uma deformação do verdadeiro pitbull. O padrão entre os criadores da raça sempre foi o melhor para o melhor, e vencer o combate era o que dava aos cães o direito de serem criados. Em alguns casos, mostrar um profundo gaimines era tudo que um verdadeiro dogma olharia em um cão. Como os verdadeiros dogmen queriam ter o melhor cão de luta, o cão que pode vencer. A natureza assumiu o controle, não era algo que os homens entendessem a princípio. Assim como nos humanos, como encontramos os grandes climas nos filmes ou na vida real, os melhores lutadores têm os melhores personagens. Exemplos: Muhammad Ali, Rocky Balboa, Michael Jordan, Winston Churchill. Os grandes têm em comum a vontade de nunca desistir e ir além. Esses homens também são gentis e humildes, embora ainda seguros de si mesmos. Bem, o Real Pitbull tem isso em níveis mais altos. Acontece que eles são como Bob Stevens os chamava, cães de veludo e aço. Os dogmen descobriram que os animais mais nobres eram aqueles que eram equilibrados, gentis com humanos e grandes lutadores. Eles tinham características comuns. Foi um momento eureka que aconteceu durante anos de observação e medição de desempenho. Construindo linhagens e encontrando qualidades nos melhores animais. À medida que os verdadeiros dogmen criam os animais de luta, eles também estabelecem regras para desenvolver cães melhores. Essas regras incluem uma caixa de pit para ver como eles iriam se sair. O próprio tamanho desta cova deu vantagem aos cães mais atléticos e nunca aconteceu um processo de seleção. Os cães mais atléticos começaram a ganhar. O oposto de um bully que em alguns casos nem conseguiam respirar. Então, depois de mais de 120 anos de trabalho e seleção, os verdadeiros dogmen criaram o verdadeiro pitbull. Um cão que soa, gentil com todos os humanos, com resistência mágica, qualidades atléticas impressionantes e um coração nobre que cria paixão entre aqueles que amam a implacabilidade. Um coração breve, um amigo leal e que nunca recuará. Na verdade, do que se trata as raízes da América? Não é à toa que nasceu o nome incrível, The American Pitbull Terrier. Esse nome Pit nos lembra que a grandeza foi muito trabalhada e desenvolvida por homens conservadores.
Eu sei que para a maioria dos liberais e soulaques isso pode parecer loucura, mas são apenas os fatos. A natureza também faz isso. É um processo onde o fraco morre, é abatido e o mais forte vive e procria as próximas gerações. Existem diferentes níveis e níveis para essas coisas incríveis. Todos nós nos apaixonamos pela ideia dos pitbulls, mas na verdade 99% das pessoas nunca viram um pitbull de verdade. O que é real e o que não é real? Nesta sessão vou trabalhar com muitas fotos para ilustrar os diferentes cães que a sociedade pensa que são pitbulls, e também o que é o real pitbull. Qual é o tamanho de um pitbull verdadeiro? Os pitbulls reais não são criados pelo tamanho ou pelo excesso de peso, são cães leves. Os machos de 32 a 55 libras são o peso ideal. Fêmeas de 32 a 44 libras são o peso ideal. Existem pitbulls XL ou XXX? Claro que não. Mentira da sociedade e dos criadores ignorantes, que fazem suas próprias ideias do que é um pitbull de verdade. Pitbulls de tamanho gigante existem. Total nenhum sentido. Você sabe que o criador destes cães é apenas uma pessoa ignorante criando para outros ignorantes mal informados e perdidos. Em muitos casos, esses homens ou mulheres que criam esses monstros são vítimas de não ter um mentor sólido ou encontrar informações erradas. Quase me tornei um criador de bully por engano. Aqueles cães que você vê nos canais do YouTube de 60, 70, 80, 120 libras não são pitbulls reais, mesmo que tenham documentos de um registro. Eles não são puros como raça, em vez disso são vira-latas de tamanho grande. São animais com excesso de peso e nem mesmo saudáveis e na maioria dos casos, o tamanho do corpo e a estrutura não são funcionais. Seu caráter às vezes são simpáticos e amorosos. Estes são vestígios do caráter real do APBT, mas são animais instáveis. Como o processo de criação não tem padrão e nem controle de qualidade, esse tipo de cão tende a ser desequilibrado, podendo agarrar e machucar uma pessoa. O fato é que os 100% chamados pitbulls nos noticiários atacando pessoas ao redor do mundo, não são feitos pelo APBT real. Todos esses ataques são feitos por falsos pitbulls, feitos por criadores de animais de estimação, criadores de quintal, vendedores ambulantes profissionais de filhotes e todo tipo de pessoa na sociedade fazendo cruzamentos, menos o verdadeiro dogma. Existe pitbulls em miniatura. Simplesmente não existe. Os documentos de registro garantem um pitbull de verdade. Um registro é muito importante para conhecer e estudar a história de um pitbull real, mas a maioria dos cães por aí tem documentos e a maioria dos cães são de qualidade medíocre. Por que eu digo isso? Já estive em mais de 56 cidades ao redor do mundo, estive em canis e quintais de 10 a 800 cães em um único lugar. Falado para aqueles que são influentes na raça no passado e hoje. Possuir e fazer campanha de cães em todo o mundo, dar seminários sobre raças, julgar cães para clubes em todo o mundo. Conheço a raça de maneiras que criadores, registros e proprietários podem até começar a imaginar. A maioria dos cães por aí é a criação de uma cultura ruim de APBT e práticas de reprodução ruins. Eu posso afirmar isso em um longo período de tempo, mas sobre este tópico, vou deixá-lo para meus livros. O verdadeiro pitbull. O real pitbull é como uma peça temporal de grande história e da maior qualidade. Pense naquelas grandes coisas que significam grandeza, para uma amostra do secretariado de cavalos de corrida, assim, mas em vez de 1 em 1 milhão de cavalos, o real pitbull agora é abençoado com consistência. Pense nas melhores coisas da vida, como uma Ferrari ou um Bentley. Apenas as melhores coisas. Uma grande história por trás deles, isso é mágico. Cada geração está cheia de grandeza, uma melhor que a outra. Os homens por trás do The Real Pitbull são chamados de Dogmen e também vêm em níveis. Esta é talvez a parte mais importante de toda a criação e sobrevivência da raça. Por que então? Porque os verdadeiros Dogmen conhecem os padrões, a seleção e têm a visão certa. A mais competitiva corrida de 120 anos para criar a perfeição de um cão. Nenhuma outra raça tem tanto trabalho, tanta dedicação e tanta competição para criar o grande. Aquele que sabe, e você mesmo, uma vez que você conheça, estará familiarizado com grandes nomes como Grand Champion Maider, Champion Honey Boom, CH Redder, CH Vezomi Bach, GRCH Siega de Great, CH de Bagno, CH Mechanic Bach. O verdadeiro Pitbull é um animal que está à beira do extermínio. Durante minhas viagens ao redor do mundo, descobri vários criadores bons e melhores que bons. No entanto, o principal problema é que mesmo nesse nível de bom, a maioria deles não tem uma compreensão completa de quão importante é a qualidade do homem por trás do cão. A pessoa, o ser humano, seu caráter, honestidade, etc.
Dentro da comunidade de criadores encontrei enormes lacunas de controle de qualidade e uma cultura corrompida que não permite que eles cresçam em um sucesso consistente. Eu descubro que os homens da raça em todos os níveis, nível de estimação, nível de rua, nível de criadores, pessoas de show de clube, caçadores e dojeiros têm uma séria falta de não ver o quadro geral da raça. A quantidade de pessoas entrando na raça é incrível, mas a informação está errada de várias maneiras. Aqueles que têm os cães mais aceitáveis são principalmente criminosos, ou oligas, e têm uma subcultura onde pensam que ser um criminoso na vida é um amplificador da qualidade dos cães que possuem ou criam. Também descubro uma injeção de novas pessoas ansiosas descobrindo a raça e se alinhando com as formas erradas de crescimento. A maneira como eu os chamo de criminosos cibernéticos. Na minha jornada pela raça as coisas nunca foram tão claras. Não havia mentores reais que pudessem me mostrar o quadro geral enquanto você está lendo aqui. Mais do que isso, o que encontrei foram dogmas lutando uns contra os outros por coisas mesquinhas que impedem o crescimento positivo. Tenho certeza de que nenhum outro homem, morto ou vivo, viu mais Jadas, viu mais American Pitbull Terriers de qualidade do que eu. Isso é apenas um fato. Estou em conexão contínua com a elite da raça, e tenho pessoas nesse nível comprando cães de mim. E além disso, eu também quero a pessoa normal, o homem bom e sólido com grande caráter, que sonha em ser dono do verdadeiro negócio. Eu era um jovem do Bronx, Nova York, que queria um cachorro que representasse seu caráter e personalidade. Honesto, trabalhador, forte, ousado, e para ser respeitado. Eu acredito que a sociedade não precisa criar os cães, pois o ciclo louco de criar cães maus continuará. Por isso, vendo meus cães sob um contrato em que o comprador está comprando como estoque privado. Não para compartilhar ou trocar, mas para amar e desfrutar. Eu acredito que as melhores pessoas do mundo merecem possuir o mais puro e merecido American Pitbull Terrier. Caminhar sentindo orgulho de que homens honestos por mais de 120 anos criaram um cão americano puro, do melhor ao melhor e mantenham com orgulho e honra o místico, as histórias dos grandes guerreiros por trás de seu cão. Sabendo com certeza que quando ele vê em sua parede as fotos dos ancestrais de seu melhor amigo, o pedigree de seu cachorro, etc. eu sempre quis. Eu não teria ido em uma busca por 20 anos para descobrir e criar minha própria linhagem do mais puro e merecido American Pitbull Terrier. Eu dei minha vida, meu tempo e arrisco muito para finalmente criar isso. Hoje sinto que posso compartilhar sob a estrutura certa meu trabalho com os humanos, homens e mulheres da melhor qualidade do mundo. O Pitbull Terrier americano. O processo de formação está no próprio nome. American Pitbull Terrier. Americano igual os homens duros que criavam eram da América. Pit igual onde foi selecionado. Bull igual origem do antigo Bulldog inglês, pela força do corpo e a massa muscular. Terrier igual a parte mágica que traz jogabilidade para a luta. No final, em conclusão, existe apenas um Pitbull real de ótima qualidade. Existem muitos níveis e são feitos principalmente pela falta de qualidade e excelência. O Bully, o American Bully, os cães de nariz azul, os cães de boca de jacaré, não são pitbulls reais. Pitbull foi criado e desenvolvido para ser funcional, e não musculoso, bonito e pesado. Espero que com esse vídeo, que foi criado pela visão de um dos criadores de pitbulls mais respeitado do mundo, Chico Lopes, eu possa ter esclarecido. Peço já de antemão desculpas por alguns erros de tradução. Inscrevam-se, deem like e compartilhem nosso vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.